Olá, família! Olá, família! Como vocês estão? Tá todo mundo bem? Como é que tá o sábado de vocês? Namastê, Namastê, amados! amados. Família, a gente vai falar hoje um pouco sobre alguns temas envolvendo a ascensão, envolvendo o momento atual, tá? Como, por exemplo, vamos falar um pouquinho das crianças, né? Que os nossos mentores pediram muito pra gente focar em cima desse assunto, né? Dessas crianças que estão. Muitas coisas estão acontecendo nesse exato momento que você está vendo a gente, com muitas crianças por aí. Eu tô com uma colinha aqui, tá, gente? As luzes dentro de casas, né? Assim como acontece lá em New Jersey, está acontecendo também aqui no Brasil. Inclusive, uma seguidora nossa fez essa pergunta porque apareceu dentro da casa dela. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, o nosso entendimento, e falar também do flash solar. Eu sei que vai rolar algum outro assunto por aqui, por ali, mas os principais que a gente vai falar hoje são esses: o flash solar, sobre as crianças e sobre essas luzes misteriosas dentro da casa das pessoas. Exatamente, família. E eu quero começar falando sobre as crianças. Algum tempo atrás, né, vocês tiveram acesso ao vídeo, a minha mentora pediu, né, para eu enviar um recado falando para que a gente tivesse muito cuidado com as nossas crianças, né? E, gente, isso é muito sério. Nós não temos noção de tudo que acontece de ruim nesse planeta, né? Temos um pouquinho de noção, né, galera? Então, a grande preocupação é exatamente essa. Você tem noção de que a cada 6 minutos uma criança é abusada aqui no Brasil? Você tem noção disso? Né? Você tem noção de que mais de 12 mil crianças estão sofrendo hoje na faixa de Gaza? Né? Isso se esse número já não diminuiu, né? Porque com essa guerra absurda, né? E tudo isso que nós estamos vendo acontecendo lá, né? Mais de 12 mil crianças sofrem já há milhares de anos, né? Com tudo isso que acontece lá. E agora elas podem morrer a qualquer minuto. E ninguém está nem aí? É assim que funciona? Gente, então a maldade chegou num patamar. Se você pensar antigamente nas guerras, né, havia uma proteção para as mulheres e para as crianças, né? Sempre teve. E hoje nem isso mais é levado a sério, né? Uma alma, um ser de luz, um ser divino, né, perde a sua vida por causa de controle político, né? E todas essas esses acontecimentos que estão acontecendo agora, né? Vocês repararam o quanto que aumentou a maldade Muito. aqui no dia a dia, né? Pais, mães, madrastas maltratando as crianças, né? Nós chegamos a ver crianças aí que sofrem maltratos todos os dias, não é? Crianças que querem fugir de casa porque não aguentam mais. Então é isso, amados. Nós também, como sociedades, temos que olhar para isso, né? A gente tem que olhar para isso, a gente tem que denunciar, a gente tem que ter cuidado, porque essas crianças são o futuro desse planeta, galera. Vocês têm noção disso, né? Então isso é muito importante, gente. Elas precisam de cuidado, elas precisam de amor. Nós precisamos estar atentos. E vocês aí, que têm filhos, netos, sobrinhos, né? Como foi passado através do nosso recado anterior, da minha mentora, cuidem de seus filhos, né? A Esmeralda também falou pra gente sobre essa questão das crianças, que esses seres, né, a Aska fala governo oculto, eu gosto de chamar do império, né? Eles vão atingir muito as pessoas, tá? Para que essas pessoas maltratem mais ainda as crianças. Quando eu falo criança, amado, não é criança do vizinho, criança que passa de bicicleta aí na frente da sua casa, não. É o seu filho, é a sua filha, sabe? Para vocês mesmos maltratarem dentro de casa. Tá? E é isso aí que ela fala, a Esmeralda fala, a vovó fala. Orai e vigiai, meus amados. Orai e vigiai, porque vai acontecer, já está acontecendo muita violência. E agora eles vão atacar, eles vão focar essa energia no ataque às nossas crianças, aos nossos filhos, sobrinhos, netos, netas, que ainda não temos. E Mas vão focar sim. isso, e tem uma coisa também que é muito interessante, porque mexeu com as nossas crianças, mexeu com os nossos idosos,
quem tem empatia, né? Ou fica morrendo de medo, porque fica com receio de acontecer na sua família, é claro, né? Ou fica revoltado, com muito ódio de tudo isso, de ninguém fazer nada, né? De continuar acontecendo. Então, nós também precisamos tomar cuidado com essas emoções. Exato. Né? Utilizar essas emoções a favor da proteção dessas crianças, né? Não ficar com medo, não ficar revoltado, mas ter ações para que isso não aconteça mais. Exatamente, família. Enfim, eles vão fazer de tudo para atingir essas crianças, as nossas crianças, né, os nossos filhos, enfim. Então, orar e vigiar não só para isso, tá, família? O orar e vigiar que eles falam para a gente não é só para isso, é para tudo. Sabe, eles querem que a gente sinta essa frequência, esse ódio, que você não querer aceitar nada do que está acontecendo, essa revolta, sabe? Ninguém faz nada. E isso. É isso que esses seres do caos, eles querem que você sinta. E eles vão fazer de tudo para atingir você, porque eles sabem que eles vão conseguir atingir vocês. Entendeu? Exatamente, família. Então, vamos ter cuidado, vamos ficar de olho nas crianças. E não é só na sua criança. É na criança do vizinho, é na criança da sua rua, é na criança do seu país, do seu planeta. Né? Bora, vamos botar esse amor pra fora, acho que tá na hora, né, família? Tantos milênios aí, a gente sofrendo, só sentindo raiva, só sentindo ódio, indignação. Eu acho que chegou numa reta agora que a gente tem que levar isso a sério, família. Tá? Ramatiz fala para mim que tem muitas pessoas levando isso na brincadeira. A ascensão é uma coisa séria. A ascensão, ele fala para mim que a ascensão é um espetáculo universal, sabe? Mas é muito sério o que está acontecendo com essa transformação do nosso planeta. É porque a gente não consegue ver, sabe? Muitas vezes escutam um falando, aí o outro fala, aí ela imagina naquela cabeça como deve ser. Entendeu? Mas a gente, eu posso falar por experiência própria, eu vi em tela mental, eu vi a Guerra de Orion. Eu estive na Guerra de Orion. E eu vi, amados, é uma coisa gigante, eu me arrepio todinho, porque é muito forte. Então, o que está acontecendo agora, a gente tem que levar a sério. Ramatiz fala, leve a sério, não é hora, não é tempo para brincadeira. O tempo de brincar passou. O tempo de você aceitar essas religiões, políticos ou qualquer pessoa dizendo o que é você, dizendo quem é você, dizendo o que você deve fazer, acabou, família. Acabou. Vocês têm que tomar rédea da vida de vocês nessa reta final da ascensão. Entendeu? O que eu quero falar para vocês também é que o que eles dizem é que assim, né, amor, vamos supor, mais ou menos 22% da população de planeta Terra, tá? Ele está desperto, assim, não 100% desperto, porque ninguém está 100% desperto, mas está no caminho, está no seu a despertar. Tem picos de despertar. E quando eu falo, o que é picos de despertar? Se alguém aí estiver perguntando, mas o que é pico de despertar? É um pico que você sente no meio do dia, um amor, sabe? Você para e sente uma alegria. Ai, que alegria é essa, meu Deus? Isso é despertar, amados. Isso é quinta dimensão. Entendeu? Então ele fala que esses picos, tem pessoas que têm mais ou menos a porcentagem 22%, 23% em planeta Terra. Os outros 23%, 24%, mas eu não vou dizer o número certo, tá, família? Enfim, mas os outros 23% são pessoas que se encontram nas trevas aqui em planeta Terra. Tá? São pessoas que estão literalmente fazendo o mal pelo mal, por prazer. Existem muitas pessoas aqui em planeta Terra assim, vocês sabem disso. Tá? Mas a população maior, 50 por 53, né, 52, enfim, é aquela população que não sabe o que fazer, não sabe o que está acontecendo, está levando o dia a dia como sempre levou. Acorda, toma café, vai trabalhar, vai em festa de aniversário, vai em bar, vai em show de Lady Gaga, né? E, enfim. E aí, gente, você percebe isso no seu dia a dia, né? Como nós somos chamados de malucos, né? Aposto que tem muita gente aí que também é chamado de maluco.
né? Exatamente. Então você percebe isso, porque quando você chega para conversar sobre uma coisa que não precisa nem ser do seu aspecto espiritual, mas quando você coloca também um pouco da ciência, né, nesse despertar, a pessoa dá risada, a pessoa te chama de maluco, a pessoa fala que você está enlouquecendo. E são essas pessoas que vão fazer a diferença, essas pessoas que precisam acordar. Essas pessoas precisam de verdade acordar, galera. Essas pessoas aí, esses 53%, vamos fixar em 53% que não sabe de nada, né? Não quer aceitar nada, não quer enxergar nada. Essas pessoas, amado, é que vão decidir a nossa ascensão. Exatamente. É porque é um número muito maior de gente. Então, se esse número maior bambear pro caos, não vai ter ascensão, amados. Não vai ter ascensão. Entendeu? O que Ramatiz fala para mim é que não vai ter. Essas pessoas que tem que acordar, essas pessoas que a gente tem que atingir com muito amor, sem pressão, sem isso. Porque se isso acontecer, se o caos prevalecer, porque tem a chance ainda, gente, tem a chance, tá? Desse caos conseguir firmar aqui por mais 900 anos. Se isso acontecer, o que ele falou para mim? As pessoas que estão mais despertas não vão ser obrigadas a ficar aqui. Elas vão poder ter a opção de ficar aqui ajudando por mais 900 anos nessa roda, porque a roda não vai sair, ou elas podem ir com eles. Porque ele fala para mim, não é justo, não é correto, né? Uma pessoa que está no seu caminho da ascensão, sabe de tudo o que está acontecendo, mas porque um grupo de amiguinhos não conseguiu a sua ascensão, que travou a ascensão de todo mundo, essa pessoa não tem a ascensão dela. Isso não é justo. Então, para essas pessoas... Que vieram como sementes estelares. Que vieram como sementes estelares. Elas não vieram exiladas de Órion ou de nenhum outro planeta. Essas pessoas que estão no caminho do despertar agora e são sementes estelares e as suas famílias estão lá em cima esperando, elas vão ser retiradas daqui. Se assim elas desejarem. Porque na luz é tudo respeitando o livre-arbítrio, tá? Ele fala que vai ser assim. Agora, mas que dia que vai ser a ascensão? Mas ninguém sabe disso. Ninguém bate o martelo, sabe? Ninguém. Eu falo que só Sananda bate o martelo, só bum, vai ser tal dia. Porque se a gente imaginar até um movimento assim, né? Você tá num grupinho de pessoas, vamos dizer, dentro da sua faculdade, da sua escola, do seu trabalho, tem um outro grupinho de pessoas que também é contra o seu pensamento e o seu grupinho de pessoas, e tem um grupo maior, que é aquela massa, né? Vamos dar um exemplo como se você estivesse na faculdade, que ainda está decidindo para que lado que vai. Essa massa é que a gente precisa acordar, galera. Acordar. Que a gente precisa ter um entendimento de, pelo menos, de que ela precisa ser do bem, né? Que ela precisa vibrar paz, que ela precisa vibrar amor, né? Que a vida dela também só vai mudar quando ela entender isso. Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho sobre as luzes nas casas, estava vendo aqui na minha colinha. As luzes dentro das casas, que também se ligam com o que a gente está falando. Aliás, amados, tudo é interligado no universo, tá? Tudo, palavra de vovó Maria Conga. Tudo, não importa. Os seus olhos físicos não podem ver, mas tudo é interligado nesse universo, tá? E essas luzes nas casas, né? As Cascas falam melhor sobre isso. Gente, começou em alguns lugares, né? Isso já vem acontecendo, né? Tem pessoas que dizem que tem forma de estrela, pessoas que dizem que tem forma de como um mini OVNI, né? Brilhante, também, de luz. Um peão, ou né? Um também. peão, né? E isso está acontecendo, galera. Só que isso, no nosso entendimento, né? O que os nossos mentores, os nossos amigos, né? Espirituais, os nossos familiares galácticos falam pra gente, é que isso são como se fossem sondas do caos, né? Eles querem testar as suas emoções nesse momento que eles se apresentam, né? Eles querem ter um entendimento de como você vai reagir, né? Então, é sempre vibrar na paz. Eles querem despertar o medo em vocês, na verdade, né? Você olha aquele orbe de luz entrando na sua casa, você pensa, nossa, é Jesus,
é a frota Esmeralda, ou Federação, né, mandando um drone aqui para transmutar as energias da minha casa, que não sei. Não, amados, não, amados, isso é o caos, tá? Eles fazem justamente isso para sondar você, sondar as suas frequências, o que te dá medo. Ele tá te analisando completo, todo mundo da casa ele tá analisando. E ele tá lá justamente para isso, para te causar medo. Sabe, você ficar, meu Deus, que orbe é esse? É isso que ele quer. É isso que eles querem. E são exatamente as pessoas que estão nesse despertar, que estão entendendo tudo o que está acontecendo, é que estão tendo um maior acesso a essas luzes, né? Por quê? Exatamente porque eles querem sondar o quanto que você está desperto. Né? O quanto que você tem o entendimento do que está acontecendo. Gente, isso aqui é um laboratório. Um laboratório. Não pense que o cara, a família, vamos supor, o cara mora sozinho, mas a vida dele é ir pra show de Lady Gaga, de Madonna, de isso, daquilo. Não pense que vai aparecer um orbe lá na casa dele, né? É muito mais fácil um reptiliano bater na porta dele e falar, amado, vamos lá pra um show. É muito mais fácil do que um orbe aparecer ali. Por que é muito mais fácil? Porque ele já tá no caos, amado. Esses seres não estão nem preocupados com ele. Aquele cara ali, ó, tá na nossa, querido, já é nosso. Entendeu? Eu quero naquela casa ali, onde está aquela moça ali, aquele moço, que estão no caminhar da ascensão, que estão despertando. Eu não quero que eles despertem, não. Manda para lá. É isso. Vamos ver como eles reagem. Vamos ver como é que eles reagem a isso. Sabe? Vamos mexer com a frequência deles, vamos botar medo, vamos botar na cabeça dele que essa história de ascensão não vai dar certo, que é tudo ilusão. E é isso, bicho. E aí a gente fica como o quê? Como o famoso maluco beleza. Né? E eu digo que eu sou maluco beleza, eu falo mesmo, é isso. Que se não quiser acreditar, a gente não está aqui para provar nada, né? Para ninguém, mas a gente está para abrir a cabeça das pessoas, sabe? Mostrar a luz, mostrar esse amor todo que o planeta precisa, né? O planeta é um ser vivo, planeta Terra, Gaia, Urântia, Ti, como vocês quiserem chamar, é um ser vivo, gente, é um ser vivo. A gente tem que ter esse entendimento, tá? Não é só, vamos cuidar do planeta não jogando lixo, não desmatando. Beleza, certíssimo. Mas vamos também cuidar do nosso planeta sem ter pensamentos baixos, sem ter raiva, sabe? Sem ter ódio, sem ter aquele desejo de vingança. Esses sentimentos, amado, sujam o nosso planeta. E essa sujeira, ela fede. Ela se materializa em odor. Vocês já sentiram algum cheiro podre na casa de vocês? E vocês, não sei de onde vem esse cheiro podre, é isso de lixo. Isso é frequência de obsessor, é frequência de seres, ou até mesmo a tua frequência. Se você chega com raiva de alguém, você começa, obviamente, que é tipo, eu falo que é tipo aquele desenho animado, né, amor? Daquela fumacinha do pica-pau indo pro lobo, aí o pica-pau fazendo comida, não sei se era ele fazendo, sai aquela fumacinha, aquele lobo vem voando, né, flutuando, cheirando aquela comida. É isso, eles sentem assim, é aquela fumacinha saindo e eles vindo direto para você. Aquela fumacinha é a tua frequência. Eles captam ali, não importa onde eles estiverem, e eles vão até você. E aquilo começa a feder, a se materializar aquela energia. Para você ver como essas energias baixas são podres. São podres. E mesmo assim, nós insistimos em senti-las e em criá-las. E outra coisa, família, que eu queria falar também é que nós tendo um aumento, né? Estamos tendo um aumento aí de pessoas dizendo que estão tendo telepatia, né? Isso é maravilhoso, né? Nós trabalhamos dessa forma, né? Isso é ótimo, mas precisa se prestar atenção porque nós somos o tempo todo manipulado. 24 horas, família, você não tem um segundo de descanso. Então, até a telepatia, até o que te chega através de telepatia, você precisa prestar atenção, tá, galera? Realmente isso é muito bom. Nós conseguimos hoje trabalhar com esse tipo, né, de movimento, né? De movimento energético, que é a telepatia, né? De ter esse entendimento, né? Começaram muitos seguidores a dizer, a minha telepatia aumentou, hoje eu consigo, né,
ter essa telepatia com pessoas próximas que também estão despertas. Gente, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Nós também, né, aumentamos muito nesse último ano, né, a nossa telepatia. Né? E telepatia, amados. Telepatia é uma coisa tão simples que você deve estar aí pensando, mas eu não vou conseguir fazer telepatia. Amado, você faz telepatia sem você nem perceber. Sabe aquele momento que você fala que a pessoa passa ou fala alguma coisa e você simplesmente fala aquilo e ela fala, nossa, eu pensei nisso agora, eu pensei nessa palavra agora. É isso. Você leu, você pegou a frequência de pensamento dela. Quando duas pessoas estão na mesma frequência, muitos pensamentos que passam na sua cabeça é dessa pessoa. Entendeu? Vocês estão na mesma sintonia. Então vai haver trocas de pensamentos que vocês nem percebem. Então a telepatia é uma coisa sutil, amado. Não é, eu vou ler agora a mente dele. Não, é sutil. Você tem que estar na frequência dessa pessoa e ela na sua para você conseguir ler. Senão você não vai conseguir. Pegando o gancho do que o Arigon falou, é verdade, e aí é bem isso, é a frequência, né? Então preste atenção também sobre o que você está recebendo, né, com a sua telepatia, né? Que é o mais normal, gente. Ninguém mexe a boquinha lá fora, tá? Ninguém mexe a boquinha. Aqui. É aqui. E em outros planetas de terceira e quarta, que falam tudo, mas... Exatamente. Então, é prestar atenção nisso também, tá, galera? Nós estamos muito felizes que várias das pessoas aqui da nossa família estão passando por processos fantásticos nesse despertar. A gente tem cada depoimento aqui, né? Depois, muito legal. Se a gente colocasse aqui, nossa. É muito legal, né? Pessoas que estão mesmo nesse processo, que estão prestando atenção, que estão preocupadas, que estão ajudando outras pessoas. E a gente quer agradecer também por vocês estarem fazendo esse trabalho, porque todos nós precisamos fazer esse trabalho. Não é Arigon, não é Aska, não é outras pessoas que vocês conhecem por aí, né? Não. Somos todos nós, galera. Somos todos nós. Agora, falando sobre os flashes solares, né? Eu vi que muitas pessoas ficaram desesperadas porque viram, né, influenciadores, pessoas que colocaram, falando que esses flashes podem acabar com a Terra, isso, aquilo outro. Gente, isso acontece desde que a Terra é Terra. Tá? São ciclos, né? São ciclos, né? O tempo todo nós temos esses flashes solares. A diferença é que agora nós estamos nessa transição planetária e muitos desses flashes solares são utilizados para limpeza. Mudança de código genético. Exatamente. Né? Então, não é para vocês ficarem desesperados, achando que vai cair uma bola de fogo, acabar com o planeta. Vai, gente, não. Gente, isso não vai acontecer. Não vai. Né? Nós devemos aproveitar, inclusive, esses flashes para fazer as ativações da luz. Né? Prestar atenção e fazer as nossas ativações da luz, tá, galera? E com relação ao apagão, não os 3 dias de escuridão, família, nós não vamos entrar nesse assunto aqui por enquanto, tá? Hoje. Mas nós vamos falar sobre também esses apagões que vão ter, que teve na Europa e o que chega pra gente, né? Que vai ter aqui no Brasil também. A previsão que eles falam pra gente é que em julho agora, que vai ter apagão em São Paulo, no Brasil, não falam as cidades. Por quê? A gente não vai falar para vocês data, no dia tal, na semana tal vai ter um apagão, vai acontecer isso. Porque isso é um trabalho do caos, amado. Se alguém falar para vocês, o apagão vai ser no dia tal, você pode ter certeza que esse cara aí trabalha pro caos. Porque só o caos sabe. Esmeralda falou pra gente, Amado, eu não posso te dar uma data, porque essa operação é do caos, essa operação não é da luz. É um teste que eles estão fazendo para ver a reação de vocês e para que vocês emanem mais desespero, emanem mais essas coisas, esses sentimentos baixos. É isso que eles querem, porque a vibração da Terra está subindo, amado.
E eles estão vendo isso, eles estão se enfraquecendo. Então eles vão arrumar qualquer artifício para poder baixar a nossa vibração. Os orbes de luz dentro das casas, isso vai ser atingindo as nossas crianças, porque isso afeta a gente, óbvio, afeta qualquer ser humano consciente, afeta, e principalmente esses apagões. E a previsão é que até julho, né, aconteça aqui no Brasil, tá? Mas é assim, gente, isso é uma previsão. Por quê? Como ele disse, né, como o Aragon falou, isso é um trabalho do caos, né? Mas isso pode ser modificado, né? Então, galera, o que a gente diz também é que a gente vê essas pessoas, né, correndo para supermercado, a gente viu a loucura que foi na Europa, né? Inclusive, pessoal, não teve só um apagão elétrico na Europa. Depois também teve outros dias que a Espanha ficou sem a parte total de telefonia, né? Então, eles podem ir desmembrando também esses planos, né? Então, muita coisa pode mudar. Mas o que a gente quer falar é, se você está preocupado, é se preparar exatamente com o básico, pensar, energia elétrica, tá? É isso. Vela, lanterna. Então, nós vamos ficar sem comunicações, né? Sem energia elétrica, a gente vai ficar sem poder ir no banco para tirar um dinheiro, porque o banco não vai estar funcionando, gente. É energia elétrica. E nem por isso, amados, não vão encher um container de comida, não. Por favor, não façam isso. Não precisa disso. Até porque se você fizer isso, você está tirando o alimento da boca de um outro amiguinho. Sabe? Isso aí, a gente tem que ver o panorama completo, não só o nosso. A gente tem que ver do nosso vizinho, do outro, da frente, de trás, de cima. É isso. É comprar o básico. Você compra feijão, arroz, carne, aqui em São Paulo fala mistura, isso aqui, beleza, compra só um pouquinho a mais, sabe? Para ter ali. É deixar, pessoal, o básico. Né? Para esse momento. Então, pensa assim, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de vela, eu vou precisar de lanterna, né, para o meu dia a dia. Aqui no Brasil, a maioria vive com gás, né, com botijão de gás. Então, tem um botijão de gás na sua casa, tem um fósforo, porque o seu... O acendedorzinho do fogão não vai funcionar. Não vai funcionar, né? Tem um fósforo. Isso aí ninguém pensa, né? Se você puder comprar um pouquinho a mais, até para você dar para o seu vizinho, se ele precisar. Né? A gente tem essa noção na nossa rua. Quais são as pessoas que podem hoje comprar, né, um pacote de vela? Quais são as que não podem? Até porque se o seu vizinho, provavelmente, eu não sei, não deve estar assistindo agora o Aragon Asca. Então, não está pegando essas diquinhas da Asca. Entendeu? Então, cabe você ajudar. Por que você não vai ajudar? O cara tá lá no desespero, não ouviu o que está acontecendo. Vai lá, ajuda, fala, amado. Pô, não tá acontecendo isso, eu tô aqui. E é isso, amados. E aí o mais legal, família, é você pensar assim, vamos mudar esse momento? Quando esse momento realmente chegar, né? Quando a gente se vê aí de novo sem luz, né? Sem eletricidade, vamos mudar isso? Pensando, é um plano do caos? Então vamos transformar isso em luz? Vamos unir a nossa família? Vamos acender um monte de vela e vamos jogar um jogo da vida? Vamos jogar um War, né? Vamos dar risada, já que a gente não vai ter acesso à eletricidade, seu filho não vai estar grudado no tablet, nem no celular. Então, vamos aproveitar esse momento. Olha que legal. Vamos transformar isso em luz. É verdade, família. É isso, galera. É isso. É isso o importante, né? Olha que legal. Fazer coisas que você não fazia nesse momento. E pensar nisso. Você não vai estar passando também por esse momento sozinho, né? Toda a sua comunidade vai. E se você puder ajudar, olha que maravilha, galera. É isso. Então, não ter medo, né? Se preparar psicologicamente, ter noção de que isso pode acontecer sim nessas datas, né? Pode. A gente não vai dar certeza, mas o que Esmeralda falou pra gente é que tá programado, o que eles descobriram do caos é que eles... Mas a federação, isso pode ser adiantado. A federação, a Frota Esmeralda, que é a que a gente trabalha mais, é com a Frota Esmeralda, eles falaram que eles têm sim espiões, assim como o caos também tem, enfim. Então, o que eles dizem pra gente é que sim, tá programado para julho, esse apagão aqui no Brasil.
tá? Mas ela fala que isso pode ser modificado, isso depende da agenda deles. Essa é a agenda do caos, tá, família? Não é a agenda da luz. Não tem como a gente chegar aqui e te falar, ó, vai acontecer tal dia. Eu não tenho a mínima ideia de qual seja a agenda do caos, entendeu? Bem que eu queria saber, mas não sei. Então é isso. É isso, família. É mostrar que não é importante uma data, é importante ter acesso ao conhecimento. Isso. Para não ter medo e para transformar isso, gente, em alegria, em luz, né? Então vamos mudar isso, galera. Vamos mudar isso, tá? Isso mesmo. Tá bom, família? Gratidão por vocês ficarem até aqui com a gente. Gratidão, eu queria mandar um beijo especial para nossa seguidora, nossa amada amiga Edna. Oi, Beijo, oi Edna, beijo, meu amor. Não esqueci de vocês não, viu? todos todo mundo. Gratidão, família, gratidão, gratidão. E compartilhe esse vídeo Compartilha, com pessoas gente. que vocês sabem que estão também começando a buscar o despertar, É muito estão começando a ter isso. esse entendimento, né? Compartilha com eles. E não esquece de dar o joinha para chegar em mais pessoas. Isso né, ajuda família? muito. Isso ajuda muita gente, viu? Tá bom? Namastê. Gratidão, família cósmica. Gratidão.